Bom, pessoal, estamos de volta para darmos continuidade ainda ao nosso estudo a respeito das pragas virtuais. No nosso bloco anterior, nós estávamos estudando quais são os conceitos por trás da ideia de software malicioso ou até mesmo do termo malware. Agora, nós estaremos dando continuidade neste mesmo sentido, tá? Iremos esclarecer aqui, como havíamos prometido, o que significa a expressão assinatura de vírus e também iremos estudar os malwares, em espécie, tá? Dentro de suas características que são cobradas aí dentro de prova, beleza? Então você vai aprender aqui a criar essa relação tanto de comparação como também irá aprender quais são as principais características de cada um desses softwares maliciosos, tá bom? Cada um desses tipos aí de malware. Bom, gente, o principal conceito que a gente precisa entender dentro dessas características é justamente a ideia da assinatura de vírus, que é uma expressão genérica para se referir aqui ao comportamento dos malwares como um todo, beleza? Então, ainda que a gente tenha aqui a ideia de vírus, neste contexto específico, a gente está se referindo aí a todos os malwares, beleza? A todos eles, exatamente isso, tá bom? Então, o que vem a ser a assinatura de vírus? Ó? Eu coloquei aqui, para que a gente possa visualizar com mais facilidade, toda uma sequência de informações, tá? De códigos aqui que a gente consegue visualizar com bastante facilidade. Esses códigos, embaralhados e organizados dessa forma, aqui estão postos justamente para se empenharem em apresentar para o computador a forma como determinado código malicioso vai agir. Por isso que a gente diz que a assinatura de vírus ela vai dizer o modo como determinado código malicioso ele irá agir, beleza? Por isso que a gente acaba destacando aqui para vocês o seguinte, ó, que a assinatura de vírus demonstra as características da atuação de um determinado malware, de um determinado código malicioso. É graças à assinatura de vírus que a gente consegue ter evidências de determinado tipo de código malicioso em detrimento de outro. É através da assinatura de vírus que eu consigo diferenciar uma ação maliciosa de outra ação maliciosa. Por exemplo, um software do tipo espião, ele vai agir de forma diferente quando a gente compara essa ação com o worm, tá? Não vai agir da mesma maneira. Então, a assinatura de vírus acaba evidenciando essas características justamente por meio das sequências de seu código, que a gente acabou de abordar aqui, não é verdade? Então, a assinatura de vírus ela vai ser utilizada como um parâmetro para comparar, gente, o comportamento dos programas dentro de um computador, tá certo? Então, elas vão existir, dentro aí dos bancos de dados dos principais anti-malwares, que são ferramentas especializadas em defender um determinado computador dessas ameaças, tá certo? Então, a assinatura de vírus vai ser utilizada para identificar essas pragas virtuais, tá certo? Então, ó, a gente vai ter aqui justamente essa preocupação, em que os antivírus eles vão ter aqui dentro de sua estrutura esses bancos de dados com as principais assinaturas conhecidas, tá bom? Então, quando a gente fala aqui, meu caro aluno, minha cara aluna, em assinatura de vírus, nós estamos nos referindo a essa particularidade, a estas características que são aí inerentes a determinado tipo de vírus. Bacana? Então, a gente sempre vai estudar esses malwares, tá? Dentro dessa perspectiva. Eu vou analisar quais são as características dele,
Depois que eu analiso essas características dele, e somente após isso é que eu consigo determinar se estamos falando, por exemplo, de um worm ou até mesmo de um bot. Se eu estou falando de um vírus ou de uma outra classe de software malicioso, beleza? Então vem aqui comigo para darmos continuidade aqui ao nosso estudo. Agora, como eu havia prometido para vocês, estaremos estudando aí os malwares, né, os worms, as pragas virtuais em espécie, tá? Cada um dentro aí dos seus principais aspectos. Então, o primeiro exemplo aqui, né, de praga virtual, de software malicioso, que a gente vai estudar, é justamente a figura do vírus. O vírus sempre vai apresentar como principal característica a ideia de danificar arquivos, programas e também a ideia de hardware, beleza? Então é importante que você note que o vírus, né, ele vai ser um software malicioso que vai ter como principal ação a ideia de danificar, tá? Então, se eu pudesse descrever aqui um verbo relacionado à ideia do vírus, seria danificar arquivos, programas e também hardware, tá bom? Então, você vai entender o vírus aqui dentro do conceito, né, tecnológico, dentro da informática, da mesma maneira como a gente entenderia lá dentro da biologia, no ensino médio, por exemplo, né? O vírus, ele vem e precisa de um hospedeiro, né? Então, ele precisa de um ser hospedeiro. Aqui dentro do nosso universo da tecnologia da informação não é diferente. Para que um vírus ele consiga agir, ele vai precisar aí, né, de um software que seja aí o seu hospedeiro, tá? Isto dito, vamos lá para mais algumas características aqui dentro, né, do nosso estudo. Então, o malware, né, vírus, ele é o mais popular. Por que ele é o mais popular, gente? Ele é o mais popular porque, né, foi uma das primeiras pragas que acabaram surgindo no universo dos computadores. E a sua popularidade se dá justamente ao fato de, sempre que a gente vai se referir a um determinado código malicioso, a gente acaba se utilizando do exemplo do vírus como, né, a coisa mais comum. Então, como eu havia comentado com vocês, eu vou me referir a um computador infectado com malware, né? Para que o meu cliente ele consiga me compreender, eu vou lá e digo que o computador dele está infectado com um vírus. Mas isso não significa dizer que seja realmente um vírus, né? Pode ser um malware de outro tipo, né? De uma outra classe. Então a gente diz que o vírus aqui, né, ele é um programa completo em si mesmo, ou também pode ser apresentado aqui para a gente como parte de um programa, tá bom? Por que parte de um programa? Porque ele vai se fundir, né, a esse programa, beleza? Então ele acaba infectando outros arquivos e programas, e por isso mesmo ele é entendido como sendo um software dependente. Ele vai depender tanto de um outro programa, quanto também da ação, né, de nós enquanto seres humanos. Beleza? Então, ó, quando ele infecta um arquivo ou um programa, esse software malicioso ele vai se tornar um com ele, né? Ou seja, ele vai passar a ser entendido como sendo um programa só. Então, a gente tinha dois programas, né? Um programa legítimo e um malicioso, que é o caso do vírus, e eles agora vão ser entendidos como sendo um só, beleza? Então, ele vai ser anexado a um outro programa, tá bom? E os dois estarão aí juntos, como se fossem apenas um. Esse é o ponto principal que você precisa ter em mente, tá bom? Então, o vírus, ele depende de um outro programa. Então, um outro conceito muito importante aqui, quando a gente fala, né, da ideia dos vírus, é que o nome que a gente acaba atribuindo, gente, a um determinado vírus, sempre vai estar associado aí diretamente ao tipo de arquivo que ele acaba infectando.
ou, como eu coloquei aqui no nosso esquema, né, ao tipo de programa vítima ou arquivo vítima. Por exemplo, um vírus de boot, ele vai infectar o quê? Os arquivos de boot do sistema operacional, ou seja, os arquivos de inicialização de um determinado sistema operacional. Quando eu digo que tenho lá, né, um vírus de script, eu estou dizendo que o vírus ele vai afetar, né, os arquivos de script. Quem são esses arquivos de script? São justamente as páginas web, né? Aquelas páginas que a gente consegue realizar aí a leitura por meio dos navegadores. E eu tenho aqui um detalhe em relação ao vírus de script, porque ele é auto-executável, né? Agora, essa ideia dele ser auto-executável é o quê? É uma exceção. Se o examinador não citar essa exceção, a gente vai usar a regra, tá? Qual é a regra? O vírus, ele precisa que o usuário o execute. E ponto final, tá? O vírus depende dessa execução por parte do usuário. Exceção. Qual é a exceção? Quando nós estamos diante de um vírus de script, se o navegador não estiver bem configurado, tá? E ele estiver, de repente, acessando uma página infectada com esse tipo de vírus, é possível que ele seja automaticamente executado. E é uma questão de lógica, né? A partir do momento que o navegador baixa a página, ele vai ler, vai interpretar essa página, e se no conteúdo dessa página tiver um vírus do tipo específico aqui que a gente está falando, né, chamado de script, obviamente esse vírus ele vai ser executado, vai ser interpretado, tá? Temos ainda um vírus que é muito comum em prova, que é o vírus de macro, tá? O vírus de macro, ele vai infectar os arquivos das suítes de escritório, tá bom? Então esse bicho feio aqui, ó, que a gente deixou como exemplo para vocês, ele vai infectar aqui, né, os arquivos de macro. E quando é que ele vai infectar um arquivo de macro? Sempre que ele estiver aí, de repente, diante de um arquivo criado, né, por uma suíte de escritório, vai infectar essa suíte de escritório e todos os outros programas que venham a ser criados por essa suíte de escritório já vão ser criados ali com o próprio vírus dentro de sua estrutura, tá? Isso aqui é muito comum, principalmente quando a gente fala lá na ideia das macros, que a gente também já trabalhou aí, né, dentro lá do nosso estudo a respeito das suítes de escritório. Beleza? Então, vencemos aqui nessa primeira etapa, falando sobre o malware do tipo vírus, tá? Não há nenhum segredo, tá, a respeito desse software malicioso. O único detalhe que você precisa prestar bastante atenção para não errar no momento de prova é que ele, em regra, é dependente da ação do usuário, né? Ele não é auto-executável, essa é a regra. A exceção é quando nós estamos diante de um vírus de script. Aí sim, né, ele vai ser auto-executável, tá? Para o seu ambiente de prova, você vai levar isso aqui, beleza? Então, além disso, o que é que a gente ainda pode apresentar aqui como sendo, né, um dos softwares maliciosos mais conhecidos e mais cobrados em prova? Nós temos a ideia do Trojan, ou ainda do nosso cavalo de Troia. Gente, o cavalo de Troia, né? E esse tema, né? Essa ideia, essa expressão cavalo de Troia, se baseia justamente naquele ocorrido histórico, né? Em que os gregos vieram diante do povo de Troia e entregaram um grande cavalo de madeira, dizendo que era símbolo da rendição, né, dos gregos. Porque Troia lá era intransponível, né? Era impenetrável. Então, o que foi que bolaram? Vamos dar esse presente aqui para os troianos. Eles vão pensar que realmente se trata de um presente de rendição, né? Poucos soldados entregaram, então foram lá, abriram as portas e colocaram o cavalo de madeira para dentro de suas estruturas. Então, quando estava todo mundo dormindo, né? Esse presente, na verdade, se torna agora em um ataque. Porque dentro desse cavalo de madeira nós tínhamos somente os melhores soldados lá, né, da Grécia. Então esses melhores soldados
foram aí, né, o estopim, né, foram aí o motor de um grande, né, massacre em relação aos troianos, tá? Então, cavalo de Troia, aqui dentro da nossa ideia, né, voltada à tecnologia da informação, não vai ser diferente. Por que não vai ser diferente? Vai ser um programa malicioso que já vai vir associado a um programa legítimo e é entregue ao usuário como se fosse um presente. Você baixa lá um programa que lhe promete, de repente, baixar outros programas ou até mesmo baixar vídeos, músicas e imagens. Você baixou com esse intento. Então, poxa, foi entregue para você ali uma funcionalidade. E por trás dessa função tem aí um software malicioso. Então, veja como é interessante a gente perceber isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a principal ideia por trás do cavalo de Troia? Veja, a principal função do cavalo de Troia, gente, é controlar remotamente o sistema operacional da vítima. Então, o cavalo de Troia, ou Trojan, vai controlar remotamente o sistema operacional. Essa é a funcionalidade. Da mesma maneira como os soldados lá dentro do cavalo de Troia, né, no momento histórico, tinham a intenção de controlar lá Troia, né, a cidade de Troia, aqui também o cavalo de Troia vai ter uma intenção bem definida, que é controlar o sistema operacional. Então ele vai ser entregue aqui, ó, como um presente, tal qual a história que a gente acabou de contar, né? E ele vai estar anexado a um programa hospedeiro, né? Por isso que ele é entendido, gente, o cavalo de Troia, como sendo um vírus. A gente acabou de estudar as características do vírus, e o vírus, né, em si próprio, no seu conceito, a gente acabou de estudar que ele precisa de um programa hospedeiro. Então a gente vai ter uma parte legítima do cavalo de Troia, que é a funcionalidade que ele oferece. E por trás dessa funcionalidade a gente vai ter aí, né, a ideia do mascaramento da real intenção desse software malicioso, tá? Então ele é aparentemente inofensivo, ou seja, não vai fazer mal nenhum. Que mal vai fazer um cavalinho de madeira, né? Foi aí o que os troianos pensaram, mas por dentro nós tínhamos toda uma estratégia de invasão de toda a cidade lá de Troia. Aqui, em relação aos computadores, não é diferente, por isso que é importante que você fique atento. Então, ó, a gente pode ter outros códigos maliciosos dentro da estrutura do cavalo de Troia. Como assim? Eu posso configurar um cavalo de Troia que tenha determinadas, né, características. Por exemplo, eu posso ter um cavalo de Troia do tipo downloader, posso ter um cavalo de Troia do tipo dropper, posso ter um cavalo de Troia do tipo spyware e posso ter um cavalo de Troia do tipo ransomware. Esse daqui é amado, né, pela banca Sebrasp, tá? O cavalo de Troia do tipo ransomware. Beleza. Então, o que é que vai acontecer aqui na prática, né, pra gente? Vejam. O cavalo de Troia do tipo downloader ou Trojan downloader, ele vai instalar novos programas mal intencionados, ou seja, ele vai invadir um sistema operacional. Você baixou na internet, você pegou de um pendrive, né, os modos mais comuns de infecção com esse tipo de software malicioso. Você vai instalar esse programa hospedeiro, né, para de repente ter acesso a algum tipo de serviço na internet, sei lá, assistir TV de graça, é um exemplo, certo? E por trás, esse Trojan tipo downloader, ele vai instalar novos programas mal intencionados, qualquer um. Já eu também vou ter, de repente, né, a ideia do Trojan dropper. O que é dropar, né? É quando eu pego algo que já vinha embutido dentro dele. Ou seja, ele vai instalar programas, só que ele não vai fazer download dos programas. Ele não vai baixar os programas lá de um servidor infectado, não. Ele vai instalar já os programas que estão embutidos dentro do seu próprio código.
Então, eu já programei lá dentro do cavalo de Troia, por exemplo, para que ele instale um spyware no computador. Então, isso já vai estar dentro do próprio código dele, tá? Diferente do Trojan Downloader, que iria se conectar com o servidor para baixar essa ameaça, tá? Tenho também o Trojan Spyware, que é quando ele espiona, né, as ações de um determinado usuário. Então, ele vai agir como um verdadeiro espião. Por isso que ele é chamado, né, de Trojan Spyware. Temos também o Trojan Ransomware. Gente, o Trojan Ransomware, ele vai agir como se fosse um ransomware. E é aqui, ó, que você poderia colocar a sua estrelinha e tomar bastante cuidado, né? Porque o examinador da banca Sebrasp considera o ransomware como um tipo de vírus. Porque geralmente ele vai falar no ransomware como um Trojan Ransomware. Beleza? Então, tome bastante cuidado. O que é que faz o Trojan Ransomware? Ele modifica os dados para que esses dados eles fiquem o quê? Inacessíveis. Ou seja, ele vai criptografar esses dados, né? Ele vai criar uma criptografia por trás para impedir que os dados eles estejam acessíveis aí ao proprietário, ao dono desses dados, tá? Além disso, nós temos também que esse cavalo de Troia específico, ele vai impedir que o computador ele seja executado corretamente, né? Obviamente, se ele, né, infectou determinado computador, ele não quer que esse computador ele seja executado corretamente. Na verdade, ele quer que o computador, né, siga aí a lógica do atacante, né, do criminoso. Então, veja, estudamos aqui, né, em um primeiro momento, dois exemplos de malware, o vírus e o Trojan. Mas perceba a quantidade de informações, de detalhes que você já precisa ficar atento. O examinador da banca Sebrasp, né, neste ano agora de 2022, cobrou em uma de suas provas o seguinte, dizendo que para se proteger de um cavalo de Troia do tipo ransomware, né, ou de um vírus do tipo cavalo de Troia, ransomware, seria interessante que a gente se utilizasse de um backup, né, que já fez ali a cópia dos dados. E essa questão ela foi considerada o quê? Correta. Por quê? Na verdade, né, o ransomware ele é um cavalo de Troia e também é um vírus, né? Então eu posso dizer que o Trojan é um vírus? Posso. Eu posso dizer que o ransomware é um vírus aqui para a banca Sebrasp? Posso. Vai estar certo? Vai. E se eu disser que é um vírus do tipo Trojan Ransomware, também vai estar certo, professor? Também vai estar certo. Agora, claro, eu preciso observar quais são as características que o examinador está me apresentando, tá? Beleza? Show de bola? Agora eu vou estudar aqui com vocês, ó, um software, né, que é campeão aí, né, de aparecimentos na banca Sebrasp, que é o ransomware. Beleza, gente? Ransom significa justamente resgate, tá bom? Ransomware significa justamente resgate. Mas o que é que a gente tem aqui, ó? Ransomware, ele sequestra arquivos e pede resgate. Essa aqui é a ideia principal desse software malicioso, tá? Então já deixei aqui, ó, tudo bem bisuradozinho para que você lá no dia da prova já coloque, né, o xizinho no lugar correto, beleza? Então presta atenção, não dê espaço para o inimigo agir, como diria um amigo meu, tá bom? Tome cuidado. Veja, quais são as ideias por trás, né, do ransomware? O ransomware ele sequestra os arquivos do usuário. Depois de sequestrar esses dados, né, ou no processo de sequestrar esses dados, o que é que ele faz? Ele vai criptografar todos os dados do usuário, vai apagar os dados originais que são importantes para esse usuário e vai entrar em contato com a vítima. Veja que bicho cara de pau, né? Então ele vai entrar em contato com a vítima, mas esse contato não é à toa, né? Ele vai exigir um pagamento. Geralmente esse pagamento ele também pode ser referenciado na sua prova como sendo aí um resgate, né, gente? Um valor que você vai pagar para ter acesso novamente aos seus dados.
Então esse resgate é muito comum que ele aconteça em criptomoedas, tá? Então vai acontecer aqui em bitcoins, ou até mesmo em uma outra moeda digital, ou até mesmo, né, uma moeda aí descentralizada. Você tem que tomar cuidado com esse carinha aqui, né, com esse sem vergonho, como diz o meu avô, né? Tem que tomar bastante cuidado, porque ele pode ser referenciado aqui no ambiente de prova, como eu acabei de falar, como sendo um trojan, beleza? Se ele for chamado de trojan, vai estar certo. Se ele for chamado de vírus, também vai estar certo. E você precisa ficar muito, mas muito ligado. Então veja, o nosso ransomware, né, ele já foi aí figurinha, né, de muitas e muitas provas. E ele é um divisor de águas, porque o examinador sempre vai querer compará-lo aí com outros tipos de malware. E você não pode cair, né, dentro aí dessa pegadinha, tá bom? Então o ransomware está aqui, né, no ano de 2021 e 2022. Nós tivemos muitos ataques envolvendo esse tipo de software malicioso, tá? Tivemos aqui, né, um ataque ao governo brasileiro, né? Tivemos também aqui ao STJ, né, ao Superior Tribunal de Justiça, as lojas Renner e também a outras diversas empresas, né? Esse tipo de ataque, né, gente, ele acaba acontecendo muito porque esses atacantes querem, ó, bufunfa, né? Querem colocar a mão aí, né, em dinheiro e de forma obviamente ilegal, criminosa. Na verdade, a gente não pode, né, de forma nenhuma aceitar de repente isso aí. Show de bola? Então, além do ransomware, eu também quero trabalhar aqui com vocês um outro software malicioso. Veja só. Vem aqui agora comigo, né, no Rootkit, beleza, gente? O Rootkit, ele vai ser um software malicioso que vai agir alterando as configurações de um determinado computador como se fosse o administrador desse computador, desse sistema operacional. Então ele vai agir como o administrador. E veja só, o nome dele, né? O nome dele, ó, vem de uma expressão muito comum lá dentro do Linux, que você já estudou comigo, que é a ideia do root. O que é o root? O root é o super usuário do sistema operacional Linux. Ele consegue fazer tudo no sistema. Então, quando ele infecta aqui um sistema operacional Linux ou Windows, ele vai agir como se fosse o root desse sistema operacional, como se fosse o administrador. E as alterações, né, que ele de repente faz no sistema operacional não são removidas, meu caro aluno, minha cara aluna, com a remoção desse malware não, tá? As alterações que ele fez na condição de administrador ficam lá dentro daquele sistema operacional. Por isso que na nossa aula introdutória a respeito dos malwares, né? Ou ainda, né, melhor dizendo, no nosso bloco introdutório, eu acabei destacando para vocês que a melhor maneira de se prevenir contra um malware é impedindo que ele haja, porque existem alguns malwares e ações que não podem ser revertidas, e é um dos casos que eu estou exemplificando aqui para vocês, não é? Então o Rootkit, ele é um malware muito difícil de ser detectado, tá? O examinador, de repente, ele vai dizer o contrário disso aqui, vai dizer que é fácil de ser detectado, né? Que facilmente a gente consegue detectá-lo e removê-lo. E não é, né, gente? Obviamente, ele nem pode ser assim tão fácil de ser detectado. Por quê? Ele vai ter a função de esconder, de camuflar e de instalar outros arquivos ou programas maliciosos, tá? Além disso, ele vai remover evidências de infecção. Ou seja, ele vai aqui agir dentro de um ambiente, né, computacional, dentro de um sistema operacional, como um verdadeiro agente que vai dominar um computador, né, escondendo todas as evidências em relação à infecção por códigos maliciosos, tá? Então ele acaba também abrindo várias brechas. Essas brechas, né, também são chamadas de backdoor, né, entradas clandestinas ou ainda portas dos fundos. Então nós temos aqui, ó,
a imagenzinha do nosso rootkit, né? Ele está aqui com várias ferramentas, inclusive essa expressão kit, né? Já faz menção a essa ideia de termos várias e várias ferramentas para que ele haja realmente como um verdadeiro administrador malicioso de um determinado sistema operacional, beleza? Então, gente, aqui agora nós trabalhamos, né, o conceito de assinatura de vírus. Também trabalhamos nesse nosso bloco alguns malwares em espécie, né? A ideia do vírus, do trojan e do ransomware. E também agora trabalhamos a ideia do rootkit. Vamos fazer uma breve pausa e daqui a pouquinho nós estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo, beleza? Não saia daí.